Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Começando aqui mais uma história para vocês hoje. E tem chegado uma galera nova. Gente, sejam bem-vindos ao podcast Bora Começar. Com isso também tem surgido algumas dúvidas e eu resolvi falar aqui rapidinho para vocês no início, para que todo mundo fique situado e entenda melhor como funciona o Bora Começar podcast. Se você quer se situar ainda mais, eu indico vocês ouvirem o primeiro episódio do podcast que chama O Início, Elefante Branco, Recadinhos, entre outros, para você entender melhor como que funcionou esse projeto até chegar onde estamos hoje. E a dúvida que surgiu é, Rai, de onde que saiu as primeiras histórias quando você começou o podcast e ninguém te conhecia? Gente, eu tirei história do fundo do poço, do baú, da minha família, de amigos, conhecidos. É a tia do sobrinho do fulano de tal que tem uma história legal. Gente, me conta essa história. Posso contar essa história no podcast? Foi assim. Tem história da minha namorada com ex, história do meu irmão, história do meu pai, história do passado da minha família, história de primo, de tio. Tem história de muita gente aqui conhecida minha no podcast. E com isso, outras pessoas foram conhecendo e foram me enviando histórias também. E foram misturando, né, as histórias da minha família, histórias minhas, histórias de todo mundo, para chegar aqui no podcast. Já teve ouvinte que me enviou assim, gente, 8 histórias, sabe? Aí eu vou mesclando essas histórias com as outras. E aí o próprio ouvinte pede, olha, muda por favor alguma coisa na história, não fala que sou eu a mesma pessoa da história, porque senão vai ficar muito reconhecível. E com isso foi chegando história. E agora tem chegado cada vez mais, né, de diversos ouvintes diferentes. Normalmente, quando eu conto a história de um ouvinte e ele acha legal, ele já fica empolgado e já quer contar outra. Porque, né, para a pessoa é muito legal ver a história dela sendo contada em um podcast. Então, isso anima com que ela conte. Foi assim que surgiu o podcast e as histórias do podcast. E estou aqui, né, contando as histórias de vocês. E eu preciso de histórias, inclusive. Agora nós já temos um WhatsApp, 3191036562, 3191036562, para você enviar áudio ou texto. Tem o Telegram, tem o e-mail. Então não tem desculpa que não tem meios fáceis para você enviar a sua história. E é isso, gente. Foi assim que surgiu. Vamos que vamos, continuem comigo. E é isso. Hoje eu estou trazendo a história da Jéssica. É uma história que envolve trabalho e que tem um limbo ético aí no meio. Então, bora começar? No final de 2017, a Jéssica, ela estava ali por volta dos seus 20 anos de idade e ela trabalhava em uma empresa desde quando ela era nova. Então, desde quando ela era ali menor aprendiz, ela trabalhava na Bora Cafés Importados, multinacional, grande. Ela começou em um setor da empresa e foi se desenvolvendo ali dentro. Até que surgiu uma oportunidade, porque ela trabalhava num setor X e surgiu a oportunidade onde a empresa precisava de uma moça nova que tivesse jeito com vendas e com o público para poder trabalhar ali no setor mais à frente da empresa. E a Jéssica, ela sempre foi uma moça muito comunicativa, levava jeito com as pessoas e com as palavras. E aí, quando ela foi indicada, né, ela se sentiu muito lisonjeada e pensou, por que não? Né? Ela não tinha ali tanta experiência com vendas, mas ela sabia que ela era boa com as pessoas, boa com as palavras. Então, ela resolveu aí se desafiar e aceitar este novo cargo. E, afinal, ela ia trabalhar com vendas e não seria só o salário, ela teria uma comissão também. Então, aí deu uma enchida, né? Nos olhos da Jéssica, quem não? Só que seria um cargo temporário, até que eles contratassem uma outra pessoa, seria ali uma experiência para ela também, mas ela aceitou esse desafio e bora!
Por conta de alguns acontecimentos do passado, ela começou a mudar algumas coisas do estilo de vida dela. E mesmo ela estando nessa empresa há um tempo, a gente nunca sabe como que vai ser o futuro da empresa, ela queria algo ali que fosse mais certo para ela. E ela pensou na possibilidade de ela se tornar uma policial. Nesta época, Jéssica, atarefada, tendo esse desafio de um novo trabalho, ela chegou a conhecer o que veio a ser o esposo dela atualmente, mas ela estava aí naquela fase de tirar a carteira de motorista, trabalhando nesse emprego, fazendo faculdade, tendo que lidar ali com provas, trabalhos, o dia a dia cheio, e ela pensou: não sei como, mas eu vou dar conta de estudar para a prova, para eu ser policial, que vai dar tudo certo. Então, ela colocou isso ali na agenda dela também. Jéssica aí, com a agenda cheia, tendo que lidar com um monte de áreas da vida dela. Mas foi o que ela falou para mim. Como ela já tinha passado por algumas situações do passado, hoje, ela olhando para trás e vendo como ela estava naquela época, ela percebe que ela queria se ocupar para não ficar pensando muito no que aconteceu. Então, quanto mais coisas acontecia, mais ela se ocupava para ela não pensar em muita coisa. Então, ela se inscreveu ali em 2 concursos públicos e ela sabia que ela teria que se esforçar e se dedicar bastante, porque a prova de policial, além de você fazer ali a prova no papelzinho, responder questionário e tal, se você é aprovado, você precisa passar por uma prova física, uma prova prática, e tem muitas questões, né? Uma dessas provas que ela iria fazer, inclusive, ela ia ter que nadar, e ela não sabe nadar, então ela ficou muito receosa quanto a isso. Ela fez as 2 provas, e aí em uma prova ela foi reprovada, mas na outra ela passou. E a que ela passou não tinha que nadar, então ela ficou tranquila. Então ela ficou atenta ali para a tabela do TAF que tinha que sair para ela saber o que seria cobrado na prova de aptidão física. Bom, a Jéssica, ela estava ali disposta a passar por isso, ela já estava nessa fase de se desafiar mesmo, então bora que bora. Enquanto isso, ali na loja de cafés importados, ela tinha uma certa rigidez a partir daquele momento que ela começou a trabalhar com vendas, porque antes ela não trabalhava diretamente com o público e agora ela teve um pouquinho aí dessas diferenças e elas sempre receberam ali a ordem de atender muito bem esses clientes. Então, elas recebiam um treinamento onde elas teriam que ser impecáveis. E ali, um dos temas daquela empresa é que a degustação era o cargo-chefe deles ali para que eles fechassem mais vendas. Então, não tinha economia. Ali naquela recepção, naquele momento de vendas, de atrair os clientes e tal, ela teria que fazer degustações de cafés ou cafés importados, tinha o cremezinho para colocar em cima do café, tinha torradas importadas para acompanhar esse café, e aí tinha as torradas diferenciadas, os cremes para irem junto com essa torrada, né? Cremes italianos, com aí as ervas diferenciadas daquele local. Então, tinha ali por países também, tal coisa da Itália, tal coisa da Espanha, enfim, tinha toda uma coisa ali para poder realmente envolver esses clientes. Um cheiro adequado da loja, o ar-condicionado num clima adequado, uma musiquinha de fundo, para o cliente se sentir não só num ambiente totalmente adequado ali, como se ele estivesse naquele país ao qual ele está provando aquele café, aquelas torradas, aqueles cremes. E tudo isso tinha ali para vender também, para que os clientes tivessem uma experiência completa
Então, se tinha um leite diferenciado importado, tinha para o cliente poder levar na compra dele também. E essa loja ficava em um bairro da região que era como se fosse o bairro primo rico da cidade. Então, era um bairro de alta classe, alto padrão. Como dizia Jéssica, ali o papel importante, o padrão daquela loja era degustação sem dó. E o lema deles era: o cliente entra sem intenção de comprar nada, mas o atendimento é tão bom, a recepção é tão boa, a degustação é tão boa, o cliente, ele internaliza aquilo tudo, ele tem uma experiência tão boa que ele é obrigado a levar, nem que seja um produto da loja. Neste meio tempo, Jéssica conseguiu tirar a CNH dela e surgiu a oportunidade de ela adquirir uma motinho do jeito que ela queria. Já era uma motinha ali usada, mas era a motinha do jeito que ela queria, bonitinha. E ela foi lá e comprou a moto. A moto tinha um baúzinho e tudo mais. E aí, gente, como que funcionava? Além de tudo isso, ela fazia faculdade. Então, do momento que ela saía da empresa e ia para a faculdade, ela tinha ali um tempinho antes das aulas começarem, ela ia para uma praça, um parque que tinha perto da faculdade e ia correr, fazer abdominal, fazer flexão, tudo isso ali para ela se preparar para a prova de aptidão física. Na empresa que ela trabalhava, ela conhecia o Flávio, que era um dos porteiros / segurança daquela empresa, para ele poder correr com ela, para ele poder caminhar. Ele era um cara muito legal, ele foi com ela também para fazer isso. E ela até brincou comigo e dizia: eu não sei como, né, mas eu marquei com ele de ele pegar carona comigo ali no final do expediente pra gente ir lá perto da minha faculdade para ele me ajudar a treinar. E ele era um cara muito alto e eu naquela motinha mais baixo, tipo uma bizinha ali mesmo, ainda tinha o baú daquele jeito. E aí, quando a Jéssica ela comprou essa motinho ela já tinha um capacete. Ela tinha um capacete ali mais velhinho, que não estava muito bom. E o que a Jéssica fez? Ela foi e comprou de segunda mão, de um conhecido dela, um capacete que ela sabia que era um capacete bom. É um capacete caro e mesmo sendo de segunda mão, ela pagou aí por volta de uns R$700 neste novo capacete, porque ela queria um capacete resistente, porque também, né, gente, você tá ali na moto, acontece alguma coisa, você quer algo que realmente vai te proteger. Então, ela foi lá, parcelou um capacete nesse valor com um conhecido dela, e aí ela pensou: eu fico com esse capacete mais caro, e aí quando eu for carregar uma outra pessoa, eu deixo o outro capacete aqui no baúzinho e eu coloco. Então, nesse dia, ela levou o capacete para o Flávio usar e tal, que era o mais velhinho, né? E ela sempre ficava com esse melhor, mais resistente e tudo mais. Todo dia, quando a Jéssica ia trabalhar, desde quando ela comprou a moto, ela deixava a motinho dela no estacionamento da empresa. Era um estacionamento onde ele tinha câmera ali só na entrada e na saída, mas era muito tranquilo, era um bairro tranquilo, um bairro aí de alta sociedade. A empresa dela tinha ali os seguranças e porteiros ali na empresa, então era tranquilo os funcionários colocarem o carro lá dentro e ela sempre deixava a motinho dela lá. Então, em um determinado dia, a Jéssica chegou ali pro atendimento, né? Mais um dia de trabalho. Ela chegou, guardou a motinho dela no estacionamento, voltou, entrou, cumprimentou o Flávio, como ela sempre fazia. E aí chegou um cliente, um rapaz, que ele estava com uma roupa meio de motoboy. Era um dia de chuva. E a Jéssica, ela tinha esses insights assim. Então, ela já viu ele com a roupa de motoboy. Ele não foi com capacete nem nada. Mas ela viu ele com a roupa de motoboy, já chegou perto dele, dando ali bom dia, tudo mais. E fez até um comentário, falou: nossa, você deve ter pegado chuva, né? Eu te entendo, eu também tenho uma moto e tal.
vou te servir um café quentinho aqui agora, você aceita uma degustação? E o cara, ele ficou até assim, né, se sentindo importante, falou, tem degustação aqui? Ela falou, tem, vem aqui que eu vou te mostrar. E ali ela começou a apresentar todos os produtos maravilhosos que a empresa vendia. E ali tinha aqueles grãos também de café, se a pessoa quisesse que torrasse na hora, eles torravam. Tinha cápsulas de café, tinha tudo que vocês imaginarem, gente. Tudo muito bonito, tudo muito chique. E ali, assim, quem pisasse na loja era super bem atendido. Não tinha essa de você achar que a pessoa não vai levar e não atender ela bem, igual acontece em algumas circunstâncias. Não. Todo mundo ali era super bem atendido. Então, ela já chegou puxando esse assunto da moto com ele. Já veio deixando um café diferente, quentinho para ele. Já veio colocando, né, aquele creme diferenciado. E enquanto ela falava do fato dele ser motoboy, ter pegado chuva, tá fazendo frio e tal, ela já linkava com um produto que ela tinha e falava, não, mas esse café aqui é muito bom, ele é quentinho, ele vai te aquecer agora. Então, ela fazia o link do cliente com o produto. E assim, se Jéssica não sabia, eu te digo, Jéssica, você é vendedora nata, viu? Que esses aí são os que mais passam a lábia na gente. Você entra numa loja, você não tem um puto no bolso, mas o vendedor, ele vai falando, ele vai fantasiando, ele vai ali como o canto da sereia, que você fica seduzido e compra. Você vai comprando, se for coisa de comer, então é aí que você compra mesmo. E aí a Jéssica já linkou falando, nossa, tá de manhã, né? Você já tomou o café da manhã? Eu vou te dar aqui uma das nossas torradas com o nosso creme, sei lá o que, sei lá das quantas. E foi falando, foi encantando aquele cliente. E aí, aquele cliente, né, ele já estava ali na degustação e tinha também uma rotina das meninas, né, ali dos vendedores, de quem ficava ali à frente, onde eles faziam uma rotatividade. Então, uma ficava no atendimento, depois ficava no caixa, depois ia para o estoque, depois ia para a parte de delivery e elas ficavam trocando. Então, uma das coisas que elas costumavam fazer é deixar o cliente livre e à vontade na loja. Então, você fazia aquele primeiro momento também de agradar o cliente, mas depois você deixava o cliente ali à vontade, né, para ele olhar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. E neste momento entrou um outro cliente, ela trocou com a outra moça para a outra moça fazer aquele atendimento e tal. Ela foi trocando ali com as outras moças e foi pro caixa. Passado ali mais alguns minutos, esse rapaz chegou com grande parte das coisas que ela tinha oferecido para ele. Então, se ela ofereceu um café lá das Maldivas, esse cara estava levando o café das Maldivas, estava levando o creme italiano que ela ofereceu para ele junto com as torradas de ervas finas. Ele também levou o folhado que ela ofereceu e o chantilly que ela colocou no café dele, ele também estava levando. Então, ele realmente gostou muito do atendimento dela e ela passou ele ali no caixa. Então, ela passou, agradeceu. E ali na loja da Jéssica tinha o costume que era o quê? Quando você faz uma compra que tem notinha fiscal e tudo mais, essa notinha ela tem determinado ali valor. Eu vou ser bem sincera, não sei para que serve, tá? Mas a Jéssica falou que se eu falar e as pessoas souberem, elas vão entender, vão saber. Ela me explicou um pouquinho depois também, mas para eu não falar nada errado, eu vou só falar assim por cima. Então, no momento ali que saiu a notinha fiscal, ela perguntou para ele, você vai querer a notinha? Ele falou, não, deixa para doação. Então, essa notinha, ela ficava ali, tinha uma caixinha de doações, onde era colocada essa notinha fiscal, e uma empresa passava recolhendo de doação para um lar, para uma ONG e tal, que eles utilizavam dessa nota fiscal para, sei lá, abatimento de algumas coisas, receber algum valor em cima da notinha, enfim. Esse cara foi lá, pagou no cartão de crédito e aí ele deu a notinha para dar de doação. Falou, não, pode colocar na caixinha. E aí ela agradeceu, colocou na caixinha, esse cara foi embora.
O dia foi passando, Jéssica almoçou, voltou, continuou seu atendimento. Deu o horário da Jéssica ir embora. Ela olhou pro relógio, vou embora. Então ela seguiu em sentido ao estacionamento. E ali, o que acontece? A Jéssica ela já tinha se acostumado por ali ser um bairro bom, por ter os porteiros, seguranças, ter as câmeras. Ela sempre deixava o capacete dela ali perto da moto para facilitar, né? E tudo mais, tudo certinho. E aí, nesse dia, quando ela estava indo em direção ao estacionamento, que ela olhou para a moto dela, ela já percebeu. Cadê o capacete da Jéssica? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, pensou se ela poderia ter deixado dentro do baú, abriu o baú e nada, só estava o capacete antigo dela lá. E aí ela, né, já voltou para dentro da empresa, procurou ali o Flávio, começou a falar com ele, olha, Flávio, roubaram meu capacete estava ali na moto, sempre tive o costume de deixar lá, nunca tinha acontecido isso e alguém veio aqui e roubou meu capacete. Dentro da loja onde a Jéssica trabalhava, tinha câmeras melhores e em todos os locais ali. Então tinha câmera dentro da loja em vários níveis que dava para você ver todo o canto da loja e tal. Mas dentro do estacionamento, não. Só tinha na entrada e saída de veículos que tinha a câmera. E era uma câmera com uma qualidade mais baixa. E aí ela foi, lembrou disso e falou com o Flávio, nós vamos ter que olhar na câmera. Ela não sabia em que horário que tinha sido, como que tinha sido esse roubo. Então ela estava totalmente perdida. E ali, né, gente, muitas horas de câmera para olhar quem tinha entrado, quem tinha saído, uma rotatividade de clientes, funcionários, porque funcionário, às vezes, ele tá na hora de almoço dele, vai resolver uma coisa no banco, tá saindo ali, seja de moto, seja de carro. Então, uma rotatividade muito grande. E ali, ela e o Flávio começaram a olhar até que deu 8 horas da noite, era o horário de fechamento ali, total da empresa, onde o Flávio teria que sair, deu o horário do Flávio, e aí ele falou isso pra Jéssica, a Jéssica falou, deixa, eu tenho outro capacete aqui, eu vou embora. E aí chegou o senhor Norberto. O senhor Norberto era o vigilante que ficava ali de noite, né? Ele compensava ali o Flávio e ficava ali à noite. Ele trabalhava de turno e de manhã cedinho o Flávio chegava e eles trocavam ali de turno novamente. Então, o senhor Norberto chegou e a Jéssica falou para ele, olha, senhor Norberto, aconteceu isso, a gente está olhando aqui as câmeras. Se tiver como, o senhor poderia dar uma olhadinha para mim, verificar nas câmeras, se o senhor vê algo suspeito, meu capacete é assim, assim, assado, ele é dessa cor, de tal marca, o senhor consegue olhar? O senhor Norberto prontamente falou, olho sim, com certeza. Neste momento, saindo ali da empresa, estava o senhor Raul. Ali, um dos diretores da empresa, os chefões da empresa, barbado, que todo mundo tinha medo dele, ele viu a movimentação ali na empresa e falou, o que está acontecendo? E aí a Jéssica falou o que tinha acontecido e tal, que ela estava pedindo esse favor para o Norberto, que tinha sido um roubo dentro da empresa, que ela queria dar queixa, que ela achava injusto, né? Alguém ter roubado ela daquele jeito, que era caro o capacete que ela tinha comprado, que ela nem tinha terminado de pagar, estava na primeira parcela ainda e tal. Explicou ali para o senhor Raul e o senhor Raul falou, pode deixar, senhor Norberto, me atualize, eu quero ficar atualizado desse caso. O senhor Norberto falou, com certeza, senhor Raul, falo sim. E ali a Jéssica já foi, né, murcha para casa. Ela teria ainda que passar na faculdade e tal, despediu ali do Flávio e tudo bem. Chegando no outro dia, o Norberto, o Flávio ele chegava mais cedo ali, né, que todo mundo. O Norberto passou para o Flávio a informação que ele tinha achado, que ele achava que era o capacete da Jéssica de acordo com as informações que ele tinha passado e tal. E aí a Jéssica chegou e o Flávio já chamou ela e a Jéssica foi ver. E era o cara.
era o cara que a Jéssica tinha atendido e era o capacete dela. O cara entrou com o capacete dele, vamos supor, azul com branco, e saiu com um capacete verde com rosa na cabeça, que era o capacete da Jéssica. A imagem muito ruinzinha, mas o que deu para ver é que era uma moto de empresa com uma logo da empresa atrás. E quando a Jéssica viu, ela ficou com muita raiva, porque ela reconheceu ali o cliente na hora. E ela falou, gente, eu atendi esse cara, eu fiz um atendimento super bom, ele levou tudo que eu dei para ele, tudo que eu ofereci, ele levou. E aí, gente, começou as investigações da Jéssica, tal qual 007, não sei se ele era investigador, ele era espião, né? Mas, tal qual como CSI, investigadora Jéssica colocou a mão na massa e foi lá. Ela pegou as horas que ele tinha saído, viu mais ou menos ali o horário que o cara tinha feito compra, porque ela pediu para o senhor Norberto, junto com o Flávio, para poder olhar ele dentro ali das câmeras, dentro da loja também. E aí, gente, no momento da fofoca, já tinha dado hora do Norberto ir embora, o Norberto lá, né? Querendo ver o circo pegar fogo. Afinal, o seu Norberto trabalhando ali de noite, uma paradeza danada, não passava nenhuma mosca. Ele só ficava olhando para as câmeras, fazia uma vigilância aqui, outra hora lá. Na hora que acontece uma coisa dessa, opa, já é até uma coisa boa pro seu Norberto. Já deu uma agitada ali na vida do senhor Norberto. Daí veio o insight na cabeça da Jéssica, veio aquele estalo. Esse cara doou a notinha da compra dele. Então eu vou conseguir descobrir mais coisa desse cara. E aí, ela lembrava, inclusive, o valor que tinha passado. Porque como eles tinham trocado ali, como ele era motoboy e tal, ela fez ali toda a assistência ali pro cara e ele comprou tudo que ela passou, ela deu uma prestada mais de atenção nele, no atendimento que ela tinha feito, tudo que ela tinha oferecido, o cara foi lá comprar. Então, ela sabia que a compra do cara tinha dado, vamos dar aí uma suposição, R$ 237,60. Então, ela sabia que ela tinha que procurar naquela caixinha uma notinha no valor de R$ 237,60 que tinha passado naquele dia, em tal hora. Então, ela sabia mais ou menos e ela sabia o que ele tinha comprado, o que ela tinha oferecido, ainda estava fresco na cabeça dela. Então, CSI Jéssica já estava ali nas investigações. Começou os atendimentos e no momento que ela estava no caixa, ela parou e começou a procurar as notinhas, né? Ali as notinhas para ver onde que ela achava, se ela achava. Então, vamos supor que o roubo do capacete aconteceu na segunda. Isso já era na terça-feira de manhã. Ela já começou ali as investigações, foi procurando as notinhas até que ela achou a notinha de 237, eu acho que eu falei 60, com tudo que ele tinha comprado. Na segunda-feira, dia tal, ela falou, é esse aqui. Aí ela tinha ali uma amizade, ela tinha um amigo no setor financeiro, e como ela também trabalhava no caixa, né? Ela sabia como que acontecia essa questão das notinhas, que tinha que validar, tinha passado no cartão de crédito, tinha que validar lá com o financeiro e tal. Então, ela subiu lá para o financeiro e falou, Davi, eu tô com a nota fiscal aqui, que passou de R$ 237,60, foi dividido aqui de 2 vezes no cartão. Você consegue achar quem foi que pagou, o nome, tudo certinho para mim? Ela passou o dia, ela passou o horário, ela passou o valor. Pouco tempo depois, o Davi já chama ela, fala, olha, pode subir aqui que eu consegui o que você me pediu. Ela foi lá, com o que ela tinha descoberto, ela conseguiu o nome do cartão de crédito, fulano de tal. Aí ela teve outro insight, outro clique ali. Jéssica Ninja, bem ninja, tal qual Jiraya. Ela foi lá, conversou com o Flávio, porque agora ela queria descobrir a placa da moto.
Só que as filmagens estavam muito ruins, porque a câmera não pegava muito bem. E aí ela se lembrou que ela tinha um amigo fotógrafo e falou assim: vou mandar isso para ele, vou ver se ele consegue me ajudar. Então ela entrou em contato com esse amigo fotógrafo e falou: se eu te passar umas imagens, você consegue olhar para mim e pesquisar uma placa, por favor? O amigo dela falou prontamente e respondeu só assim: manda aí. Cerca de 1 hora depois, a Jéssica já recebeu ali uma mensagem falando: ó, tá aqui, a placa é tal, fiz uma pesquisa aqui, é a moto tal, dá uma olhada aí. E todo esse tempo que a Jéssica estava nessas investigações, conversando com amigos e tudo mais, Jéssica estava trabalhando, viu, gente? Porque ela é multifuncional aí, fazendo várias coisas e ainda fazendo as investigações dela, bem plena. E aí, assim, gente, além da Jéssica ser uma excelente investigadora nisso tudo, ela também tinha ali amigos dispostos a ajudar e pessoas que parece que estava tudo alinhado para aquele momento, né? Tudo suficientemente interligado para fazer aquela investigação acontecer. E aí, adivinha só, a Jéssica, nesse meio tempo que estava estudando para essa prova da polícia, que estava fazendo esse treinamento para a prova de aptidão física, estudando para concurso, tendo passado, ela tinha ali conhecido uma moça. Essa moça também tinha passado na prova e estava fazendo ali os treinamentos de aptidão física. Então, elas tinham esse assunto em comum, elas conversavam sobre isso e tudo mais. E essa moça tinha um namorado que era policial, o Carlos. E aí a Jéssica pensou: pronto, vou pedir para essa colega aí, vou colocar o nome dessa colega de Tamires, vou pedir para Tamires para falar com o namorado dela e ver o que ele consegue para mim. Ela só mandou mensagem para Tamires, prontamente a Tamires respondeu, passando o contato do Carlos. O Carlos foi, olhou para ela e passou as informações para a Jéssica com o nome completo do cara, porque o nome que ela tinha pego tinha ali uma redução por causa do nome de cartão de crédito. E a moto, e falando que a moto tal estava no nome desse cara. E aí o policial ainda alertou, falou: olha, eu não posso te garantir que este é o cara, porque a moto pode estar no nome de terceiros, pode estar no nome do dono da empresa, como era uma moto de empresa, né, como você me falou, não sei. E aí a Jéssica, ela já tinha essa certeza, porque ela já tinha aquela notinha fiscal ali com o nome que passou no cartão de crédito. Então, ela sabia que era o cara. E assim, ela não sabia direito o que ela ia fazer, mas ela estava com sangue no olho. Ela sabia que alguma coisa ela ia fazer. Ela estava destemida e determinada a fazer justiça. Ela tinha ali o nome do cara, a moto do cara, não sabia onde o cara morava, mas ela queria descobrir, ela estava disposta a descobrir. E aí ela já começou a pensar: eu vou achar o endereço desse cara, vou bater lá, e assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ter meu capacete de volta. E assim, gente, a Jéssica também sabe, ela pensa nisso hoje, ela sabe que é errado, que ela não deveria ter pensado nisso, que se ela fizesse esse tipo de coisa, poderia acabar muito pior, porque a gente não sabe em que o cara desse está envolvido, né? Se ele é um bandido, se ele não é. Então, assim, ela sabe disso hoje, mas naquela época ela estava destemida, determinada. E ela falou para mim que uma das coisas que fez com que ela ficasse com mais coragem foi o fato dela estar fazendo essa prova de policial. Então, ela já estava se vendo lá dentro. Ela fez aí luta, fez Muay Thai. Então, ela estava se sentindo aí a poderosa. Ela estava se sentindo inabalável, inatingível. Então, ela queria ela mesma resolver o que tinha de resolver, fazer escândalo se tivesse de fazer, bater na porta do cara. E o senhor Norberto, no meio disso tudo, também estava ali determinado, porque até então, o senhor Norberto, tendo ali aquele dia pacato dele,
Agora ele estava numa missão, o senhor Norberto também se sentindo CSI. Então o senhor Norberto, ele ficava voltando ali naquelas filmagens e olhando para ver se ele conseguia alguma coisa a mais para passar de informação para a Jéssica. E aí o senhor Norberto chamou a Jéssica, porque no meio disso tudo, o senhor Norberto estava até lá na hora que não era nem para o senhor Norberto estar lá, né, senhor Norberto? Mas estava lá também. Acredito que por conta da fofoca. Chamou a Jéssica e falou para ela assim: olha aqui, minha filha, olha essa imagem aqui que tá parada aqui. Dá para ver a logo aqui da empresa, não dá para ver direito, mas dá para ver que é de uma empresa. E aí a Jéssica tá assim: ô, senhor Norberto, eu acho que o senhor consegue melhorar, aproximar a imagem, melhorar um pouquinho. E ali dentro do sistema mesmo, o senhor Norberto conseguiu fazer ali uma ajudinha, melhorar um pouquinho assim, mas que deu para ver. Era uma logo ali azul claro, com letras pretas escrito que chamava a atenção. E nesse momento que aproximou, que deu para ver um pouquinho melhor, já deu para ver qual a empresa era. E era a empresa Bora Express. Nomes fictícios, tá, gente? Todos os nomes aqui são fictícios. E era uma empresa de entregas. E aí, pronto, já descobriu mais alguma coisa desse cara. Jéssica já tinha muitas informações e ela já estava ali planejando que dia da semana era melhor, o que ela ia fazer, se ela ia levar o Flávio junto com ela, que era um cara alto, forte, para poder ir ali junto com ela, se ela ia chamar o namorado da Tamires para ir com ela, o Carlos, que já era policial, para ir lá na empresa desse cara, fazer alguma coisa para poder pegar esse capacete. E isso foi a terça-feira. Quando foi na quarta-feira, a Jéssica chegou perto do Norberto, antes do Norberto ele sair, né, cumpriu o horário dele, ela chegou um pouco mais cedo, conversando com ele, e passou para ele, falou: olha, eu descobri o nome dele, seu Norberto, o nome dele é fulano de tal, nós já temos o nome da empresa, ele tem uma moto tal, do baú tal, agora eu tenho que descobrir mais coisa para ver o que eu vou fazer. E aí a Jéssica começou a pensar, ela também não queria prejudicar o cara no trabalho dele, então ela já tinha empresa, mas não sabia o que fazer. E o tempo ali estava passando, então assim, ela estava esperando, ela não sabia se ela ia deixar chegar final de semana para ela resolver isso, não tá trabalhando para ela ter tempo para fazer e tal. E aí chegou a quinta-feira. Até que a Jéssica estava na quinta-feira, cumprindo seu horário normalmente, agora ela estava meio cabisbaixa, usando aquele capacetinho velho que ela tinha e tal. Mas ainda bem, né? Ela tinha a motinha, estava feliz com isso, mas estava triste por conta do capacete. E aí ela foi almoçar. E aí, nesse dia, o senhor Norberto, inclusive, foi almoçar com ela. Novamente, o senhor Norberto ali, ficando até mais tempo na empresa, né? O horário dele, ele fazia à noite, mas estava lá de dia de novo. Foi almoçar ali com a Jéssica e tal. Até que, de repente, o Flávio chega se aproximando e assim, o Flávio tinha deixado o posto dele lá, né? Tinha um outro rapaz que rendia também. Então, a Jéssica pensou, tá no horário de almoço do Flávio também. E aí o Flávio foi se aproximando da Jéssica e falou assim para ela: Jéssica, você não vai acreditar. O cara tá ali e ele trouxe o seu capacete. E nisso a Jéssica já estava tremendo e falou: é sério, eu vou lá. E aí o Flávio segurou ela, o senhor Norberto chamou ela de canto e falou: não vai lá agora não vai enfrentar ele não, deixa os ânimos se resolverem. Eu vou lá dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo. O senhor Norberto aí é a favor da fofoca. Eu vou lá dar uma olhadinha, qualquer coisa eu volto para te falar e tal. E aí o senhor Norberto foi, o Flávio ficou ali acalmando a Jéssica um pouco. E até, né, que deu a liberação ali, o cara tinha ido embora. A Jéssica foi, escovou os dentes, já estava na hora dela voltar, né, para o trabalho dela mesmo, para ela ir ali para frente de loja.
Quando ela chegou lá, em cima do balcão, o capacete da Jéssica. E estava lá o senhor Raul e o senhor Norberto. O senhor Norberto com aquele risinho de canto, querendo ali cascar o bico, dar uma risada, né? Tava com aquela cara ali já de malicioso, meio risonho assim. O senhor Raul com aquela cara de sério dele, meio bravo, meio barbudo. Os outros funcionários tudo meio que olhando ali. E ali a Jéssica ficou sabendo. O que tinha acontecido, gente? O senhor Raul pediu para o senhor Norberto atualizar ele de tudo que estava acontecendo. E nesse meio tempo em que a Jéssica ficava falando as coisas ali, as descobertas dela, e ela ficou interagindo com o senhor Norberto também, o senhor Norberto passou as informações para o senhor Raul e falou para o senhor Raul, falou, olha, senhor Raul, a Jéssica foi lá, descobriu na notinha fiscal lá, ela já descobriu o nome, ela tem um amigo policial, já temos a placa e a confirmação que a moto é desse cara, o nome do cara, fulano de tal. E agora eu e a Jéssica descobrimos aqui, é a empresa tal, a empresa Bora Express que ele trabalha. E aí, gente, que vem a parte do limbo, né, do nosso limbo ético. Por quê? Neste momento, o senhor Raul pegou essas informações e falou para o Norberto, pode deixar que agora eu vou resolver. E ali, enquanto a Jéssica estava preocupada e tudo mais, na quarta-feira mesmo, o senhor Raul, de posse de todas essas informações, o que ele fez? Ligou para a empresa. Ligou para a empresa, o funcionário atendeu e ele falou, olha, eu sou o senhor Raul, sou o dono aqui do Bora Cafés Importados, já deu a letra que o senhor Raul tinha ali um sobrenome forte. Então ele falou, sou o Raul Rastenreiter e tô aqui para falar, eu gostaria de falar aí com o dono da sua empresa, ou o diretor, o chefe, mas antes você pode me confirmar se o fulano de tal, que tem uma moto tal, do capacete tal, se ele trabalha aí? O cara foi lá no telefone, sim, trabalha. Pois é, então eu quero falar com o dono da empresa. Ah, mas você pode falar comigo? Não, eu quero falar com o dono da empresa. Foi lá, passou ali para um dos diretores, né, do Bora Express. Então foi ali briga de titãs, um chefão de um lado e o chefão do outro. E o senhor Raul muito assim, certo e firme no que ele falava. E aí ele virou e falou assim, olha, nós estamos com uma situação um pouquinho chata aqui, que é o seguinte, seu funcionário veio aqui na minha empresa, tal dia, na hora tal, foi muito bem atendido por uma das minhas funcionárias, e no momento que ele foi embora, ele foi no estacionamento da minha empresa e roubou o capacete da minha funcionária. Funcionária que atendeu ele muito bem. E aí o senhor Raul deu a letra, virou para ele e falou assim, olha, aqui nós prezamos muito pelo bem-estar de todo mundo, dos meus funcionários, nós prezamos pelo bom atendimento, minha funcionária está comigo há muitos anos, fez um excelente atendimento para ele, e ele acabou aí furtando esse capacete. Nós temos imagem aqui na câmera, já temos a confirmação que foi ele. E eu quero saber como que a gente vai fazer. Nesse momento, o outro dono ali da empresa, meio atordoado com a situação, não sabendo direito o que fazer, falou para ele assim, não, pode deixar, nós vamos resolver aqui internamente, vamos ver o que vai fazer. E ali, gente, o senhor Raul, ele era o dono do jogo. Ele estava dando as cartas, ele não queria que ninguém passasse a perna nele, ele que estava dando os direcionamentos. Aí o senhor Raul falou, não, vai acontecer da seguinte forma, como eu te disse, nós temos imagens, nós temos provas, tem um amigo meu que é policial, então assim, eu dou até amanhã às 16 horas para o seu funcionário fulano de tal vir aqui devolver.
Ele pode mandar carro de aplicativo, ele pode mandar um outro funcionário daí vir devolver, mas eu quero esse capacete aqui até às 16 horas de amanhã. Olha que eu tô dando muito tempo ainda, hein? Então ele vai vir aqui e vai devolver. Se ele não fizer isso, nós vamos na porta da sua empresa amanhã, no máximo até 17 horas, eu já tô aí cheio de polícia na sua empresa para nós resolvermos isso que está acontecendo. E ali o seu Raul firme, bravo, né? E ali o cara falou, pois não precisa preocupar que nós vamos resolver isso e tudo mais. E o seu Raul falou, olha, eu quero que entregue esse capacete na minha mão. É para pedir para falar diretamente comigo. Eu não quero que deixe no balcão, não quero que deixe com outro funcionário, é para entregar para mim. Não precisa ser ele, pode ser outra pessoa, mas é para entregar para mim. Beleza. Aí foi onde aconteceu que na quinta-feira, ali no horário de almoço, provavelmente era horário de almoço desse outro rapaz também, ele apareceu lá na empresa e ele mesmo foi, ele não mandou ninguém, ele mesmo foi e pediu para falar, né, com o senhor Raul, como ele tinha recebido as orientações, e foi entregar o capacete. E aí, isso a Jéssica ficou sabendo só depois, né, porque o senhor Raul contou para ela. Esse cara chegou lá, todo sem graça, com muita vergonha, foi devolver o capacete. E aí, o senhor Raul falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi mal atendido aqui na minha empresa? E o rapaz falou, não, muito pelo contrário. E aí, o senhor Raul falou assim, olha, Jéssica, isso eu até falei para ele, sabe? Que eu conheço muito bem o seu atendimento, mas mesmo conhecendo você como funcionário do seu atendimento, eu olhei as câmeras. E aí eu falei isso para ele na hora. O senhor Raul falou assim pro cara do capacete. Você sabe de quem é o capacete que você roubou? E aí esse cara falou, não sei não, senhor. Ele falou, pois é, este capacete que você roubou foi da moça que fez um excelente atendimento com você no momento que você veio até a minha loja. A moça que te atendeu, que ofereceu aí para você do bom e do melhor, fez um ótimo atendimento com você, porque aqui a gente preza um bom atendimento, fez diversas degustações, tirou suas dúvidas, falou tudo para você sobre cada especiaria, cada coisa que a gente tem aqui, novidade do mercado e tudo. O capacete que você roubou foi dela. E ela ficou aqui chorando na empresa, se questionando como que ela ia fazer para poder ir para a faculdade, fazer as coisinhas dela, porque ela estava sem o capacete dela. Foi dela que você roubou. E aí, segundo o senhor Raul, os olhos desse cara ficaram até marejados ali, já dava para ver que ele estava todo arrependido. E ele falou, pelo amor de Deus, me perdoa, me desculpa, não dá queixa, né? E aí o senhor Raul falou, você quer conversar diretamente com ela, olhar nos olhos dela para devolver o capacete? E aí o rapaz falou, não, eu tô com muita vergonha, não quero conversar com ela, mas pede minhas sinceras desculpas para ela por mim. E aí foi isso. O senhor Raul aí salvou a pátria, chegou perto da Jéssica, deu a letra, falou com ela, né? Tudo que tinha acontecido ali. Jéssica ficou extremamente agradecida. E assim, gente, um chefe que todo mundo tinha medo e tal, mas que era completamente ali honesto e fez jus à funcionária dele. Até porque, como Jéssica falou, ele conhecia ela há muitos anos. Desde quando ela trabalhava no outro setor, ela começou ali, né, como menor aprendiz. Então já tinha anos que ela estava ali. E que o chefe conhecia ela, né? Ele viu ela crescendo ali dentro da empresa, basicamente. Então, esse chefe aí merece nosso respeito, né? E no momento que esse cara tava ali falando com o senhor Raul, segundo o senhor Raul, esse cara falou para ele que não sabe o que deu nele, que ele viu uma oportunidade, chegou lá, o capacete não estava preso à moto, ele viu a oportunidade de roubar e acabou roubando. Então, talvez
era um cara que nem iria fazer aquilo, mas como ele viu a oportunidade, é o que a gente chama de roubo de oportunidade, né? Crime de oportunidade, ele foi lá e fez. E aí, assim, essa história tem diversas camadas, né? Tem o seu Norberto aí, fofoqueirinho também, repassando as informações ali pro chefe. O chefe que foi extremamente ali certo em questão de querer fazer as coisas certas, se ele estava certo ameaçando e fazendo o que ele fez? Não. Mas ele fez pelo motivo certo, vamos colocar assim, né? Pelo lado certo da história. Jéssica completamente se assai ali nas investigações com os seus amigos e, vamos dizer, parceiros de equipe de investigação ali que auxiliaram ela a todo momento. Teve um amigo fotógrafo, teve o seu Norberto, o Flávio, a amiga Tamires junto com o namorado. Então foram diversas pessoas aí que auxiliaram ela nessa investigação. E assim, mesmo o cara tendo roubado e tudo mais, a Jéssica, ela disse que ela ficou muito preocupada, né, com o fato do seu Raul ter ligado para outra empresa, porque ela não queria prejudicar o cara, não sabe a situação que o cara estava passando em casa com a família dele e tal. E ela não queria que ele perdesse o emprego, né? Então, ela meio que pensa nisso de vez em quando e pensa se ele perdeu o emprego ou não, porque ela não queria prejudicar. E ela pensou que se ela não tivesse conseguido o endereço de casa dele, talvez ela ligaria para a empresa, mas tentaria falar com ele em particular, sem envolver a empresa, para que ele não fosse prejudicado. E aí também a gente não sabe até onde seria seguro para Jéssica ou não, né? Uma mulher enfrentar um cara e tal. E também o fato dela querer ir até a casa, né, do cara seria muito perigoso. Então não façam isso, gente, por favor, preservem a vida de vocês, porque pode ser muito perigoso e pode dar muito ruim, tá? Então, que bom que pelo menos acabou tudo bem em questão de todo mundo aí ter sua segurança física e integridade bem, né? A integridade física de cada um. E é isso. Essa é a história da Jéssica, cheia de detalhes e camadas. Eu adorei essa história, apesar de ter, né, fatos tristes. É uma história até que leve e que o seu Raul foi lá e deu a letra. O seu Norberto também foi um amor. Flávio, todo mundo que ajudou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por me ouvirem até aqui. Jéssica, obrigada por você ter lembrado dessa história, porque eu amei contar essa história. Muito boa. Gente, se vocês querem contar a história de vocês aqui, é só escrever para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me chamar lá no Telegram. É só entrar no grupo e me chamar no privado pra gente conversar sobre a sua história. Pode ser áudio, pode ser texto, tá bom? É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!